O Mundo na Guaíba. Apresentação: Jurandir Soares. Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 31 de maio, 1º de junho de 2025. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre e da Padaria e Confeitaria Roma. MEI tem acesso a benefícios exclusivos que fortalecem ainda mais o seu negócio. Associe-se agora ao Cindy Lojas Porto Alegre, cindylojaspoa.com.br. E a Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, tem do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com o melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo fone 51 99391 4421. No programa de hoje vamos falar sobre a Polônia, que define-se nesse domingo entre um candidato europeísta e um nacionalista. A Venezuela, que fez eleições para dirigentes de um estado que não existe. Saiba o que é a nova Rota da Seda. Ex-primeiro-ministro e militares israelenses condenam as ações em Gaza. E o incremento do conflito na Ucrânia que leva russos a falarem novamente em terceira guerra. O prefeito de Varsóvia, Rafał Trzaskowski, um político pró-União Europeia, saiu vitorioso no primeiro turno das eleições presidenciais da Alemanha, realizadas no domingo que passou, o dia 18. Apesar da vitória, ele terá de ir a um segundo turno, quando enfrentará, neste domingo, o nacionalista Karol Nawrocki. A disputa tem sido marcada pelo confronto entre um candidato pró-Europa convicto, Rafał Trzaskowski, e o nacionalista admirador de Donald Trump, Karol Nawrocki. A campanha foi dominada em grande parte por questões de política internacional. Além disso, o debate eleitoral também abordou o espaço que Varsóvia deve ocupar entre a União Europeia e os Estados Unidos, cuja aliança parece cada vez mais turbulenta no segundo mandato do presidente americano. Desde o retorno ao poder do primeiro-ministro Donald Tusk, em 2023, a Polônia aproximou sua postura de Bruxelas e deixou para trás os anos de tensões e disputas do anterior governo nacionalista. Agora, o quinto país mais populoso da União Europeia é um ator de peso dentro do bloco e um fator crucial no flanco anti-Rússia. Este posicionamento ficou claro na visita de Tusk a Kiev, ao lado dos governantes da França, Alemanha e Reino Unido na semana passada. As pesquisas apontam o favoritismo do candidato da coalizão cívica de Tusk e prefeito de Varsóvia, Rafał Trzaskowski, que perdeu a eleição presidencial de 2020 para o nacionalista Andrzej Duda. Com 32,6% das intenções de voto, Trzaskowski enfrentará no segundo turno o historiador Karol Nawrocki, que detém 26,4% dos votos e é apoiado pela oposição nacionalista do Lei e Justiça. Uma vitória do prefeito da capital de 53 anos pode revigorar a coalizão de centro-direita liberal que assumiu o poder em 2023 no país, também crucial no flanco leste da OTAN. Já um eventual triunfo de Nawrocki, de 42 anos, manteria as divergências entre a presidência e o governo, que deixa a ação política virtualmente paralisada. O resultado deste segundo turno será decisivo para o futuro da Polônia, membro da União Europeia e da OTAN, já que o presidente tem um importante poder de veto do governo do país. Trzaskowski, candidato da coalizão cívica, PO, recebeu 31,33% dos votos contra 29,54% de Nawrocki. Isso de acordo com a comissão eleitoral. A propósito, a Polônia, que antes orbitava sob o comunismo comandado por Moscou, desde que ruiu este comunismo, passou para a órbita da União Europeia, entrando para a mesma e também para a OTAN.
e nos últimos anos experimentou um desenvolvimento extraordinário, sendo hoje uma das economias mais prósperas da Europa, conforme nos conta o blog Jovem Economia. A economia da Polônia é considerada uma das mais saudáveis e uma das que mais crescem dentro da União Europeia. Resultado do caixa saudável, foi o único país europeu que não sofreu as consequências e conseguiu evitar a recessão de 2008. Após a queda do governo comunista, a Polônia segue uma política de liberdade econômica e se tornou a 10ª maior economia da União Europeia. A economia polonesa teve uma boa performance entre os anos de 2014 e 2018, com uma taxa de crescimento do PIB que geralmente excede 3%. Em 2019, a economia polonesa expandiu mais de 4% segundo estimativas do FMI. Esse crescimento foi abastecido pelo desenvolvimento de demanda interna, impulsionada por uma revolução favorável do mercado de trabalho e por uma forte confiança dos consumidores, como principal motor de crescimento, juntamente com os investimentos públicos financiados com fundos da União Europeia. A taxa de desemprego da Polônia é uma das mais baixas do mundo, a 3,3%, e espera-se que a demanda por mão de obra deverá continuar forte nos próximos anos. Os principais setores econômicos são a agricultura, indústria e o setor terciário. A agricultura hoje emprega menos de 10% da população ativa e contribui com 2% do PIB do país. Para que você entenda a dimensão do país, 60% da área total da Polônia é ocupada por fazendas e o país é autossuficiente em termos de suprimento de alimentos. Suas principais produções são a batata, beterraba, trigo e derivados do leite. A Polônia também é rica com recursos naturais como produtos minerais, como o carvão, o enxofre, o cobre, o chumbo e o zinco. Já o setor industrial contribuiu para 28% do PIB e emprega 31% da força de trabalho ativa. A principal atividade setorial são a fabricação de máquinas, as telecomunicações, o meio ambiente, os transportes, a construção, processamento industrial de alimentos e tecnologia da informação. Já o setor terciário representa 56% do PIB do país e emprega 56,9% da população ativa. O setor que mais contrata é o de serviços financeiros, logística, informática e turismo. Cada vez mais o setor do turismo representa grande importância para o país, gerando uma receita de mais de 10 bilhões de dólares por ano. Diferentemente da crise de 2008, a Polônia também foi atingida pela crise do coronavírus e pela primeira vez desde o fim do comunismo seu PIB ficou em menos 4,6% e a estimativa de crescimento é de 4,2%. Apesar de ter uma potente economia, seu produto interno bruto também foi afetado, assim como grande parte da maioria dos países do mundo. Muitas multinacionais que chegaram atraídas pelos custos baixos e pela localização estratégica agora estão descobrindo que o país tem um mercado consumidor promissor. Poucos países ganharam tanto como a Polônia com a entrada na União Europeia. O PIB mais que duplicou e o país é o maior beneficiário dos subsídios europeus. A Polônia ingressou na União Europeia em 1º de maio de 2004 e entre 2014 a 2020 recebeu mais de 115 bilhões de euros em subsídios que está sendo investido em infraestrutura como estradas. Só para se ter uma ideia, antes da União Europeia, a Polônia tinha 600 quilômetros de rodovias de alta velocidade. Hoje, com os investimentos da União Europeia, são mais de 3.200 quilômetros de vias de alta velocidade. Com um PIB que saltou de 204 bilhões em 2004 para 614 bilhões em 2018, acho que chegou a hora de virarmos os nossos olhos para esse pequeno país da Europa. Se Trzaskowski conseguir vencer o segundo turno, o resultado deve ter um impacto positivo para o governo do atual primeiro-ministro Donald Tusk. Ex-presidente da União Europeia, Tusk tem tido muitas iniciativas frustradas pelo atual presidente, o conservador Andrzej Duda. Lembrando que na Polônia, o presidente tem poder de veto. Contudo, uma vitória de Nawrocki, um historiador que se declara admirador de Donald Trump e é apoiado pela oposição nacionalista, Lei e Justiça, poderia provocar, segundo analistas, a convocação de novas eleições parlamentares para formar um novo executivo. A campanha tem sido dominada por questões de política internacional e o lugar que a Polônia deve ocupar entre a União Europeia e os Estados Unidos, cuja aliança parece mais questionada do que nunca durante esse segundo mandato de Donald Trump. Vizinha da Ucrânia, a Polônia também debate o apoio a Kiev na guerra da Ucrânia
No início do conflito, o país aliou-se ao governo ucraniano, de quem vem se afastando por conta de discordâncias sobre o apoio financeiro e militar. Agora resta acompanhar se nesse domingo os poloneses vão eleger um primeiro-ministro voltado para a União Europeia ou um que privilegia as questões essencialmente nacionalistas. A seguir, Venezuela faz eleições para dirigentes de um estado que não existe. A Venezuela realizou no domingo que passou eleições para governador e 8 deputados do fictício estado de Guiana Essequibo. Na realidade, Essequibo é o estado da Guiana que lhe pertence e onde existem imensas riquezas de petróleo e que a Venezuela quer tomar como seu. Pois, na medida em que havia essa mobilização, as Forças Armadas de 7 países das Américas, incluindo Brasil e Estados Unidos, além da Espanha, reuniram-se em Georgetown, a capital da Guiana, para participar de um exercício militar conjunto. Embora a iniciativa tenha se voltado para o desenvolvimento estratégico de respostas a catástrofes naturais, analistas dizem que ela deve emitir uma mensagem diplomática muito clara de fortalecimento da cooperação regional no âmbito da defesa. Isto é, num contexto de crescentes tensões fronteiriças, tende a soar como um alerta ao governo de Nicolás Maduro, que reivindica de forma ameaçadora o território pertencente à Guiana, de que qualquer tentativa de agressão ao vizinho resultará em graves consequências. Qualquer exercício militar internacional é também um ato diplomático. Quaisquer operações militares são instrumentos de uma diplomacia da defesa, seja em termos de demonstração de força ou de capacidade de dissuasão. Contudo, em diplomacia, forma é conteúdo. Portanto, ações da diplomacia de defesa são ativadas quando se pretende comunicar força, explica Vinícius Mariano de Carvalho, professor do Departamento de Estudos de Guerra do King's College em Londres. A escolha da Guiana para sediar a 4ª edição do exercício de Mecanismo de Cooperação em Defesas da Junta Interamericana de Defesa, que é ligada à Organização dos Estados Americanos, foi anunciada em 15 de maio do ano passado, pouco mais de um mês após o presidente Nicolás Maduro promulgar a 3 de abril a Lei Orgânica para a Defesa da Guiana Essequiba, que contemplava a criação do estado do mesmo nome. A criação do novo estado, por sua vez, seguiu-se a aprovação pelos venezuelanos em referendo da incorporação do Essequibo ao território da Venezuela em dezembro de 2023. Na ocasião, o líder chavista chegou a divulgar um novo mapa de seu país com a inclusão da área de 160 mil quilômetros quadrados e anunciar licenças para a exploração de petróleo na região. Nenhum dos 125 mil habitantes do Essequibo, todos cidadãos guianenses, votou na ocasião e tampouco votou neste domingo que passou. Lógico, porque Caracas não dispõe do controle da região. Mas desde então a temperatura esquentou. Em 17 de fevereiro, a Guiana
relatou um ataque de uma gangue Venezuela no rio Cujuni, que deixou 6 soldados feridos. Em meados de maio, houve mais 3 ataques de civis armados a militares da Força de Defesa da Guiana, na mesma região, mas sem feridos. Em ambos os casos, a Venezuela negou sua participação. Os especialistas, porém, divergem sobre as consequências da mensagem diplomática que pode ser transmitida com a mobilização militar conjunta. Para o comandante Leonel Mariano da Silva Júnior, chefe do Estado-Maior da Divisão Litorânea da Marinha, criada após a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, a realização de um exercício simulado internacional de caráter humanitário pela JID propicia que os diversos países compartilhem suas experiências, aprendam com isso e integrem suas forças em proveito do bem comum de nossas sociedades. Embora a contestação por parte de alguns setores, até mesmo aqui no Brasil, o fato é que a manobra militar não deixa de ser um recado explícito para o governo de Nicolás Maduro. A seguir, o que é a nova Rota da Seda? A China segue expandindo seu programa Belt and Road Initiative, iniciativa do Cinturão e Rota, ou a nova Rota da Seda, como está sendo chamado. Um programa que conta com mais de $1 trilhão em investimentos em portos, aeroportos, ferrovias e rodovias pelo mundo afora, em parcerias que a China estabelece com os países onde constrói estas obras, financia e depois, se o país não consegue pagar, estabelece o controle sobre as mesmas. De qualquer forma, está ampliando sua parceria em busca de negócios, tanto para comprar quanto para vender. Júlia Brau, da BBC Brasil, nos dá mais detalhes a respeito desta nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda, também chamada de Cinturão e Rota, foi lançada em 2013 para financiar a criação de redes de infraestrutura, como portos, usinas, pontes, vias ou redes de 5G e fibra ótica, que conectassem a China com a Europa. Mas desde então, a iniciativa avançou para a África, a Oceania e a América Latina, ampliando a influência chinesa nessas regiões. A estimativa é de que $1 trilhão já tenha sido investido nos projetos. O nome é o mesmo da antiga e enorme rota aberta mais de 2.000 anos atrás, que atravessava toda a Ásia para comercializar seda, especiarias e metais preciosos entre a China e o Império Romano. Agora, o projeto vai além do comércio internacional. Contempla zonas econômicas especiais e obras de infraestrutura terrestre e marítima em mais de 140 países muito diferentes entre si, do Afeganistão à Áustria, do Peru à Gana. Mas não no Brasil. Bom, essas obras são tocadas por empresas chinesas ou com financiamento de bancos chineses, além de potencialmente usarem tecnologia chinesa de telecomunicação, por exemplo. Uma grande vitrine da Rota da Seda é a mega rede de 13 mil quilômetros de ferrovias que conecta Yiwu, na China, com Madrid, na Espanha, e que já transportou mais de 670 mil containers comerciais ao longo de 10 anos. A Rota da Seda também financiou gasodutos e oleodutos na Rússia e no Cazaquistão. O presidente chinês Xi Jinping enxerga a Rota da Seda como sua principal estratégia econômica e de cooperação internacional. A cooperação busca oferecer uma boa vida não a pessoas de um só país, e sim a pessoas de vários países. Só que alguns analistas e críticos dizem que a Rota da Seda acaba fazendo muitos países se endividarem em excesso com a China,
e para custear projetos que, em última instância, beneficiam a própria China e ampliam muito a influência geopolítica chinesa. Diz o Centro de Estudos Council on Foreign Relations. Alguns investimentos de cinturão e rota tiveram processos obscuros de licitação, exigindo o envolvimento de empresas chinesas. Como resultado, as empresas inflaram custos, levando a projetos cancelados e a disputas políticas. A China também frequentemente exige a qualquer momento o pagamento da dívida, o que permite a Pequim usar o financiamento como ferramenta para impor sua visão em temas contenciosos, como o status de Taiwan e o tratamento da minoria étnica uigur. Na mesma linha, críticos dizem que a Rota da Seda pode causar tamanho endividamento que vira uma espécie de armadilha para países com governo e economia vulneráveis. Um exemplo vem do Sri Lanka, que em 2018 acabou transferindo para o governo chinês o controle de um porto local, porque não conseguiu arcar com as parcelas da dívida com Pequim. A China, por sua vez, diz que, entre aspas, tenta garantir a sustentabilidade comercial e fiscal de todos os projetos. Fecha aspas. Bom, toda essa influência política e econômica da China obviamente gera tensões com seu principal adversário, os Estados Unidos. Vários analistas acham que no governo Trump, muitos países que participam da Roda da Seda vão acabar em algum momento no meio da disputa entre as duas potências globais. Um caso emblemático é o do Panamá, o primeiro país latino-americano a aderir à Rota da Seda em 2017, mas que acabou anunciando sua saída da iniciativa depois da pressão americana envolvendo o controle do Canal do Panamá. Lembrando que o canal foi construído e administrado por décadas pelos Estados Unidos, mas 25 anos atrás foi entregue aos panamenhos. Trump argumenta que a China tem sido beneficiada comercialmente por essa rota, que é crucial na navegação global. Já Pequim reagiu criticando os Estados Unidos. Lin Jian, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China. 中方对美国通过施压胁迫的手段 A China se opõe a que os Estados Unidos usem a pressão e a coerção para difamar e restringir a cooperação no cinturão e rota. Pequim lamenta a decisão do Panamá de não renovar o memorando de entendimento. 对巴方表示不再续签谅解备忘录深表遗憾。 Como eu mencionei, a América Latina e o Caribe são bastante importantes para a Rota da Seda. 21 países da região têm memorandos de entendimento com o projeto, como Uruguai, Equador, Venezuela, Chile, Bolívia, Costa Rica, Cuba, Peru, Nicarágua e Argentina. No Equador, por exemplo, um banco chinês financiou a reconstrução de um aeroporto internacional. E no Peru está uma das maiores obras da Rota da Seda, o megaporto de Chancay, parcialmente inaugurado em 2024 com a presença do próprio Xi Jinping. Lembrando que faz mais de uma década que a China promove uma grande onda de investimentos na América Latina e se consolidou como a principal parceira comercial do Brasil. Mas então, por que o Brasil nunca aderiu à Rota da Seda, apesar de ser cortejado por Pequim? Bom, sob Lula, o governo vem mantendo a política de seguir próximo da China e de ampliar os acordos bilaterais. Mas o Brasil não tem, até o momento, planos de assinar um memorando com o cinturão e rota. Os diplomatas ouvidos pelo meu colega Leandro Prazeres acham que o Brasil tenta preservar sua tradição diplomática de manter diálogo com diferentes blocos e nações, sem aderir unilateralmente a um só país ou bloco. A percepção desses diplomatas é de que entrar na Rota da Seda poderia prejudicar as relações com outros atores internacionais, inclusive com os próprios Estados Unidos. Bem, até agora, o Brasil não caiu do canto da sereia chinesa. Segue mantendo seu equilíbrio, comerciando com a China e com os Estados Unidos de forma igualitária. A seguir... Ex-primeiro-ministro de Israel diz que país está cometendo crimes de guerra em Gaza.
A indignação contra a matança e a fome que estão predominando na faixa de Gaza chegou aos altos escalões em Israel. O ex-primeiro-ministro Ehud Olmert, que dirigiu o país de 2006 a 2009, afirmou nesta terça-feira, em um artigo de opinião publicado no jornal israelense Haaretz, que o país está cometendo crimes de guerra na faixa de Gaza, apontando que há uma matança indiscriminada de civis. O artigo foi publicado no mesmo dia em que o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo grupo terrorista Hamas, anunciou que o número de mortos por ataques israelenses no enclave passou de 54 mil. E enquanto a pressão em razão da falta de insumos básicos, como alimentos e medicamentos, continua a aumentar. O que estamos fazendo em Gaza agora é uma guerra de devastação, matança indiscriminada, ilimitada, cruel e criminosa de civis, escreveu Olmert no texto opinativo em inglês, intitulado Enough is Enough. Já chega, em tradução livre. Não estamos fazendo isso por perda de controle de algum setor específico, nem por algum ímpeto desproporcional de alguns soldados em alguma unidade. Em vez disso, é o resultado de uma política governamental, ditada de forma consciente, perversa, maliciosa e irresponsável. Sim, Israel está cometendo crimes de guerra, disse Ehud Olmert. Descontentamento contra as ações do governo de Israel em Gaza chegaram também aos meios militares. Segundo publicou o jornal Haaretz nesta terça-feira, 27, militares do Estado Judeu preparam uma carta aberta para dizer que a guerra se tornou imoral e deve acabar. O documento apresentado a militares em serviço e da reserva já recebeu mais de 1.200 assinaturas, afirmaram ao jornal os organizadores da ação. Nós, antigos e atuais oficiais e comandantes da reserva das Forças de Defesa de Israel, exigimos que o governo e o chefe do Estado-Maior parem a guerra política em Gaza e devolvam imediatamente todos os reféns, afirma a carta, de acordo com o Haaretz. Continuar a guerra vai contra a vontade da esmagadora maioria do público. Resultará em mortes de reféns, soldados do exército israelense e civis inocentes, e pode levar à prática de crimes de guerra. Os militares dizem ainda que o conflito se tornou uma guerra política e que não serve à segurança nacional de Israel. Portanto, é imoral. Esta é uma guerra para preparar a ocupação de Gaza e tem como objetivo implementar a visão messiânica de uma pequena minoria da sociedade israelense, diz o documento, ainda segundo o jornal. Esta não é a primeira ação planejada pelos organizadores, de acordo com Haaretz. São as mesmas pessoas que, em abril, escreveram uma carta assinada por cerca de 1.000 membros da Força Aérea, pedindo o retorno dos reféns, ainda que isso significasse interromper os combates. Na ocasião, o governo reagiu, demitindo parte dos signatários. Mas a repreensão teve o efeito contrário e fez outros militares aderirem ao apelo. Entre eles, o ex-chefe do Mossad, o Serviço Secreto de Israel, e um chefe do Estado-Maior, de acordo com a imprensa local. Eles afirmaram na ocasião que continuar a guerra não beneficia nenhum dos seus objetivos declarados e causará a morte de reféns, soldados israelenses e civis inocentes. Apelamos a todos os cidadãos de Israel para que tomem medidas e exijam em todos os lugares e por todos os meios. Parem a guerra e tragam de volta todos os reféns, agora. Cada dia que passa coloca suas vidas em risco, dizia o documento.
A seguir. Armas da Alemanha para a Ucrânia usar em território russo. Conforme o conflito da Ucrânia ganha um novo impulso, volta-se a falar em Terceira Guerra. Nesta quarta-feira foi a vez de um representante do Kremlin fazer esta menção ao responder a uma declaração do presidente americano Donald Trump, no sentido de que Putin está brincando com fogo, e depois de ter chamado o russo de louco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom contra o líder russo Vladimir Putin ao afirmar que ele está brincando com fogo. A declaração foi feita nesta terça-feira, dia 27 de maio, por meio de uma publicação na plataforma Truth Social. Trump destacou que, se não fosse por sua intervenção, muitas coisas realmente ruins já teriam acontecido com a Rússia, enfatizando que Putin está se arriscando perigosamente. Horas depois, a Rússia reagiu. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, mencionou diretamente o risco de uma terceira guerra mundial. Abre aspas. Sobre as palavras de Trump, dizendo que Putin está brincando com fogo e que as coisas realmente ruins podem acontecer com a Rússia, eu só conheço uma coisa realmente ruim: a terceira guerra mundial. Espero que Trump entenda isso. Fecha aspas. As declarações de Trump estão no contexto de sua frustração depois do fracasso como mediador do conflito. Porém, estão também num cenário que se torna cada vez mais perigoso, depois de dois fatos. Um deles, a mobilização militar da Rússia nos últimos dias e os potentes ataques que realizou contra a Ucrânia. O outro, que cria um cenário de guerra ampla entre Rússia e Ocidente, prende-se ao anúncio feito na terça-feira pelo novo primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, dizendo que Alemanha, Reino Unido e França estavam autorizando o uso de mísseis de longo alcance contra qualquer parte do território da Rússia. O chanceler alemão Friedrich Merz disse que os principais aliados ocidentais da Ucrânia, incluindo a Alemanha, retiraram quaisquer restrições à variedade de armas fornecidas a Kiev. A declaração foi feita durante uma entrevista concedida nesta segunda-feira à emissora pública de televisão WDR em Berlim. Não há mais restrições de alcance para as armas entregues à Ucrânia, nem dos britânicos, nem dos franceses, nem de nós, nem dos americanos. Isso significa que a Ucrânia agora também pode se defender. Se defender, por exemplo, atacando posições militares na Rússia. Até algum tempo atrás não podia fazer isso. Até algum tempo atrás também não tinha feito, exceto em pouquíssimos casos. Agora pode. Chamamos isso no jargão de fogo de longo alcance, o que significa equipar a Ucrânia com armas que atacam alvos militares no interior. Jargon Long Range Fire, also auch mit Waffen die Ukraine auszustatten, die militärische Ziele. A Rússia reagiu chamando o anúncio de muito perigoso, destacando que se essas decisões foram realmente tomadas, elas vão totalmente contra as aspirações de chegar a um acordo político. Até pouco tempo, havia muita restrição quanto ao uso de armas ocidentais em território russo, tendo em vista que o Kremlin havia alertado que esta atitude equivaleria a uma declaração de guerra do Ocidente contra a Rússia. Tanto que, sob Joe Biden, os Estados Unidos não autorizaram esse tipo de ação. Agora, porém, como a Europa se sente isolada pelos Estados Unidos, assim como também se sente a Ucrânia, resolveu ir em frente, visando dar um basta a Moscou. Prova disto que, além da questão de armas, a Europa decidiu aumentar as sanções, ao mesmo tempo em que deixava de comprar o pouco de gás que ainda vinha da Rússia. E mais, decidiu bloquear a chamada Frota Fantasma russa. São navios mais velhos, sem bandeira, que fazem o transporte clandestino de petróleo russo para países que ainda são compradores. A reação russa veio nesta quarta-feira de forma contundente, com manobras aeronavais no Mar Adriático
e com a advertência de que a frota russa reagirá contra qualquer manobra de obstrução de seus navios petroleiros. A propósito, essas manobras russas se desenvolveram junto às costas de países membros da OTAN, como Finlândia, Letônia e Estônia. Os pontos de partida desses navios e aviões foram as bases de São Petersburgo e Kaliningrado. No entanto, alguns aviões partiram de outros pontos do território russo, sobrevoando por mais de 1 minuto territórios da OTAN, quais sejam da Letônia e da Estônia, numa atitude considerada provocadora. Enquanto isso, tem-se a notícia de que a Rússia mobiliza um contingente de 50 mil militares para entrar na Ucrânia. Simbolicamente, o contingente está reunido em Kursk, a área que havia sido tomada pela Ucrânia, mas que a Rússia recuperou com a substancial ajuda de soldados da Coreia do Norte. Os recentes ataques aéreos, os mais fortes desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022, somados à mobilização desse imenso contingente, demonstram que a Rússia vai querer tomar algumas áreas que estão dentro do seu objetivo inicial, mas que ainda não foram conquistadas. Quer isto para negociar um possível fim da guerra em uma posição vantajosa. E aí vem a questão crucial diante do atual quadro de ações e declarações, especialmente porque a Europa está dando respaldo à posição do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de não entregar nenhuma parte de seu território. E a posição europeia se fundamenta em 2 fatos. 1. Deter Putin por entender que depois da Ucrânia ele tentará ir adiante com outras invasões. Outro, não compactuar com a violação dos preceitos estabelecidos pelas Nações Unidas ao final da Segunda Guerra, que proíbem a tomada de territórios pela força. A Alemanha, especialmente, resolveu dar todo o respaldo à Ucrânia por haver a convicção no país de que a Europa ficará ameaçada no futuro no caso de uma vitória de Putin. A propósito, no último dia 5, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, foi até o parlamento para manifestar sua convicção de que, a continuar o atual quadro, será inevitável uma guerra da Alemanha contra a Rússia, e projetou que isto irá acontecer até 2029. Não é sem razão que o país investiu em 2022 100 bilhões de euros na defesa, e neste ano já passou a verba para 200 bilhões de euros. Assim, a perspectiva de envolvimento de outros países na guerra é cada vez maior. A seguir, o Kremlin considera que a Alemanha já está em guerra com a Rússia. Se na terça-feira o presidente Zelensky recebeu a boa informação para ele de que a Alemanha estará fornecendo armamentos para que a Ucrânia possa usar dentro do território russo, na quarta-feira ele foi a Berlim e recebeu informações ainda mais contundentes. A Alemanha vai produzir mísseis em conjunto com a Ucrânia. Este fato evidentemente repercutiu em Moscou, onde o chanceler Sergei Lavrov disse que, diante dessa circunstância, a Alemanha está diretamente envolvida na guerra com a Rússia. Hoje, no mundo militar, dá os detalhes desses acontecimentos.
Em uma visita de Volodymyr Zelensky a Berlim, o chanceler Friedrich Merz anunciou que a Alemanha ajudará a Ucrânia a produzir mísseis de longo alcance, e com um detalhe muito importante, sem limitações de alcance. Isso significa que a Ucrânia poderá atacar alvos dentro da Rússia com armas ocidentais de longo alcance. Uma grande mudança em relação às políticas anteriores que proibiam a Ucrânia de usar armas ocidentais em ataques desse tipo. Apesar de Merz ter evitado detalhar quais mísseis serão produzidos, o contexto sugere que o Taurus KE-PD-350, um míssil de cruzeiro de longo alcance de fabricação alemã, é uma forte possibilidade. O Taurus tem um alcance de 500 a 750 km, o que lhe permite atingir alvos bem dentro do território russo, como instalações militares, bases aéreas, depósitos de munições e centros industriais que abastecem a guerra. Só em termos de comparação, Moscou, a capital russa, está a menos de 450 km da fronteira ucraniana. Esse tipo de armamento, altamente preciso, seria uma ferramenta crucial para a Ucrânia, que nesse momento se limita a usar drones de fabricação nacional para atacar alvos russos estratégicos no interior da Rússia. O Taurus, projetado para missões de alta precisão, pode ser lançado de aeronaves como aquelas operadas pela Ucrânia, ou até mesmo de sistemas móveis de lançamento terrestre, tornando-o um sistema bastante flexível. Merz já havia prometido, durante a sua campanha eleitoral, enviar esse tipo de armamento para a Ucrânia, e a sua recente proposta de cooperação indica que a Alemanha está disposta a cumprir essa promessa, mas sem divulgar publicamente todos os detalhes estratégicos. Inicialmente, a Alemanha se limitou a fornecer armas mais convencionais, como blindados, veículos e sistemas de defesa aérea. No entanto, a crescente pressão da comunidade internacional e os ataques constantes da Rússia contra alvos civis levaram a Alemanha a adotar uma postura mais incisiva, principalmente no que diz respeito à produção de armamentos avançados. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, a Alemanha passou por uma transformação profunda na sua postura militar, abandonando a sua postura excessivamente pacifista e assumindo um papel de liderança na OTAN, o que conduziu a um forte aumento nos seus investimentos em defesa e um reforço no envio de armas pesadas e equipamentos militares para a Ucrânia. E por isso, nesse esforço para apoiar Kiev, a Alemanha também tem fortalecido as suas próprias defesas, lançando também uma série de iniciativas e programas visando a modernização das suas forças armadas, incluindo a atualização dos seus sistemas de defesa aérea e a expansão das suas capacidades de combate cibernético. Além disso, a Alemanha tem colaborado com aliados da OTAN para estabelecer bases de operações no leste europeu, como a nova brigada mecanizada que o exército alemão ativou na Lituânia, composta por quase 5.000 soldados. A decisão da Alemanha de se envolver mais ativamente com a defesa da Ucrânia não passou despercebida pela Rússia, com Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores russo, sendo incisivo nas suas declarações, acusando a Alemanha de se tornar uma parte ativa do conflito. Segundo Lavrov, o envio de mísseis de longo alcance e outros sistemas de armas não apenas inflama as tensões, mas também compromete qualquer possibilidade de um cessar-fogo imediato. Para Lavrov, a Alemanha não só forneceu armas, mas também está agora diretamente envolvida na produção de armamentos que podem ser usados contra a Rússia, tornando-a, por isso, uma participante direta na guerra. Lavrov foi além, fazendo comparações históricas e alertando para um possível colapso da Alemanha, como já aconteceu no passado. Essas declarações são mais do que apenas uma retórica russa, refletindo um perigo real de escalada. Para a Rússia, a presença de armamentos avançados e a cooperação militar direta com a Ucrânia representam uma ameaça existencial, o que pode, segundo alguns analistas, tornar a Alemanha um alvo legítimo de represálias.
Se a Rússia perceber que as suas instalações militares e infraestruturas estão sendo atacadas diretamente com armas coproduzidas pela Alemanha, isso poderá levar a uma resposta mais agressiva contra o próprio território alemão ou contra interesses alemães na Europa e no mundo. A questão agora é: há um risco real da Rússia atacar diretamente a Alemanha? Embora seja muito improvável que a Rússia ataque a Alemanha de maneira direta no curto prazo, devido à presença de forças da OTAN, o envolvimento da Alemanha na produção de armamentos avançados para a Ucrânia certamente aumenta o risco de uma retaliação. A Rússia, já envolvida em ataques cibernéticos e em guerra assimétrica contra outros países da OTAN, pode ver a Alemanha como uma aliança estratégica mais próxima da Ucrânia, o que tornaria o país um alvo potencial para esse tipo de guerra. Além disso, a Alemanha tem uma grande importância estratégica no equilíbrio de forças da OTAN. Qualquer ataque à Alemanha, mesmo que seja no âmbito informacional e não no militar, poderia desencadear uma resposta militar conjunta da aliança, o que agravaria ainda mais o conflito e poderia levar a uma guerra em larga escala. Por isso, apesar da probabilidade de um ataque russo direto à Alemanha ainda ser remota, as ações militares alemãs certamente colocam o país em uma posição mais vulnerável, exigindo maior vigilância e precauções de defesa. A Alemanha, diante de uma Rússia cada vez mais agressiva e belicista, se prepara para aquilo que alguns consideram inevitável: a defesa comunitária do continente europeu contra uma agressão que está tendo na Ucrânia apenas o seu primeiro ano. Assim como se observa, ao invés do término da guerra em 24 horas depois que Trump assumisse o poder, o que está se vendo é uma confrontação cada vez maior e uma escalada cada vez mais elevada em direção a uma terceira guerra mundial. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota, da BBC News Brasil. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo da Guaíba volta no próximo sábado. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre e da Padaria e Confeitaria Roma. MEI tem acesso a benefícios exclusivos que fortalecem ainda mais o seu negócio. Associe-se agora ao Cindy Lojas Porto Alegre, cindylojaspoa.com.br. E a Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, tem do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com o melhor sabor, qualidade e esmero do preparo. Reservas e pedidos pelo fone 51 99391 4421. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. A apresentação: Jurandir Soares.